coisas novas. Primeiro, essa caixinha nova, né, Marcelão? Isso. Ó, lançamento. Para quem não tem, é só comprar, tô brincando. Bom, senhores, em relação a TPLO. Peraí, gatinha, porque precisava ter desenhado o quadrado. Sua mão tá fora do quadrado. Vai ser... Deixa comigo, eu já sei onde é. Tá? A Ivana está mostrando para vocês o que é uma TPLO modificada. Ela nada mais é do que um pré-retorcimento, tá? Então isso é planejado em alguns milímetros, que a gente chama-se de step, que é para executar a correção do ligamento cruzado. É a técnica, não posso falar que é a técnica ouro, porque o Dão está aqui, né, o Russell, e aí ele vai mostrar que é a CBLO. Mas para corrigir junto luxações de patela, que tem, pode começar, Ivaninha, que tem um índice de deformidade na tíbia, tá bom? A TPLO, vocês sabem que o ponto mais importante da TPLO, sem sombra de dúvida, é o planejamento. O que a Ivana está fazendo agora, ela está fazendo as marcações pré-feitas num bom raio-x. Então, existem vários planos para executar uma TPLO. A gente sabe que hoje a melhor é algumas mensurações de medidas como D1, D2 e D3, que são 3 medidas que fazem com que na hora da cirurgia tenhamos a segurança de executar um bom corte e que tenha um bom estoque ósseo. Então, o planejamento foi executado antes no raio-x. Nós todos usamos um aplicativo que chama-se VPOP. Recomendo a quem nunca viu, baixe esse aplicativo. Ele é pago, mas vale muito a pena para nós ortopedistas. Ó, mexer de graça, hein? Olha o Dom ali, ó. Ele passou aqui, graças a Deus, hein? Imagina. Após as mensurações, a gente vai fazer o corte, tá? A serra de TPLO é uma serra sagital. A ideia é que a gente nivele um platô tibial, tudo isso é planejado. Nós temos, que lâmina que vocês estão usando? 10. A 10, tá? Então nós temos lâminas de vários diâmetros. O escolhido nesse caso foi a 10. Existem menores, por exemplo, a 8 e maiores, 12 e 15. O segredinho que a gente passa para os nossos tubarões é começar sempre o corte pelo córtex caudal, tá? Então a marcação da D3 ela é bem importante, tá? Bem importante, porque a tíbia nessa região ela tem uma protuberância nesse córtex caudal, como se fosse um triângulo que dificulta. Então vocês vão ver que a Ivana ela vai começar o corte inclinando a mão. Tá bem ruim, tá, Ivana, de ver? Tá. Não tem outro jeito. Vira assim. Desculpa, o primeiro a gente vai se adaptando. Aê, ficou ótimo. É só você não existir. Tá bom, vai lá. Boa. Aí, então ó, ela está começando, cortando, fazendo como se fosse uma canaleta nesse córtex. E agora ela precisa manter esse corte o mais reto possível com a articulação. Ó, primeiro cortando, fazendo essa canaleta, e ela vai encostar nas medidas em D1, D2 e D3. Agora o que ela vai fazer? Usando essa serra, você não pode ter cabeça, usando serra sagital, ela vai fazer esse corte. É provável, gente, que o corte não fique do jeito que a gente gostaria, porque olha a posição que a Ivana se encontra, tá? Fazendo um agachamento. Ela fez o corte do primeiro córtex, o córtex de cima. O que ela vai fazer? Perante as mensurações de uma tabela, ela já sabe o quanto ela vai rodar. Então ela vai marcar com o castrovego, o instrumento, e ela vai marcar o que é rodar. Ela vai botar este platô tibial entre 5 e 8, 9, depende dos cirurgiões graus, que é tentar deixar esse platô em... Por que 5, Denis, e não 0? A gente sabe que abaixo de 5, as chances de a gente comprometer o ligamento cruzado caudal é maior, tudo bem? Agora ela vai terminar o corte, lembrando que nos modelos ósseos, quando a gente faz esse corte, a tendência é o fragmento rodar. Isso não acontece na vida prática. Essa é uma técnica que ela pode ser realizada com
ou sem um instrumento que chama-se jig. No caso, nós não estamos utilizando para agilizar a cirurgia e nós usamos a técnica freehand mesmo, que é sem o uso do jig, é o que a gente ensina. Não existe certo ou errado, e sim o que mais você está adaptado. Um ponto importante, observem o dedo da mão esquerda da Ivana na cabeça da fíbula. Isso é muito importante na hora da cirurgia. Observem que a mesma pessoa que está segurando o membro é a que está cortando. Tá? Isso é bem importante para que execute o corte da maneira correta. Se você quiser, deixa eu falar, faz o corte, não se preocupando muito agora. Isso, terminou o corte, tudo bem? Agora o que a gente vai fazer? Já pré-mensurado, vai fazer esta rotação do platô, tudo bem? Você não pode ter crânio. Aí, fez a rotação, existem duas maneiras. O instrumento que chama-se joystick, o seu crânio, entenda, ele não pode existir. Aí, fica assim. Espera aí. Isso. A gente está se adaptando aqui, gente. Agora, o professor Ibana está passando, isso é muito importante. Um fio de 0,8 milímetros, então o calibre é muito pequeno, num lugar que chama-se bursa, que é aquele triângulo que vocês estão vendo, que é extra-articular, debaixo do tendão patelar. Isso é um dos pontos mais seguros. Se a gente passa esse fio no lugar errado, a probabilidade de nós termos um sério problema, que é a fratura dessa região, é muito grande, tudo bem? Então, evitem colocar em outra região. Agora, está sendo colocado, lembrando que é uma placa modificada. Se é uma placa modificada, nós estamos tracionando, nós estamos trazendo para medial este platô. Por quê? Porque em contrapartida eu estou empurrando a crista para a lateral. Se isso era uma luxação de patela medial, a minha ideia é torcer a crista da tíbia para o outro lado, tudo bem? Depois, se vocês tiverem dúvida, podem vir a nós aqui que a gente explica. A colocação de um fiozinho temporário para manter esse implante TOI, 1.2, 1,5. Por que a gente coloca esse fio? Para na hora certificar que esse implante tem estoque ósseo. O corte é pequeno, o implante é pequeno e aqui a gente não tem duas oportunidades. Aqui é um único tiro, então a gente precisa nos certificar. Uma vez colocado esses fios, a gente vai colocar uma placa em que função? Olha o Aquaman chegou aqui, gente. Ó. Vai colocar na função, não parece? Caralho, tira foto depois, adoro o Aquaman. Na função apoio. Qual é a ideia da função apoio? Formar um calo ali secundário, tudo bem? Uma placa tipo ponte bloqueada do sistema TOI. Poderíamos comprimir essa fratura? Poderíamos, mas aí precisaríamos de um outro implante que tivesse essa possibilidade. Aqui a compressão a gente fez, vocês não viram rapidinho, é manual. Com o instrumento ponta a ponta, a gente faz uma leve compressão desses fragmentos. Como é um animal TOI, gente, quase nenhum peso, a gente não se preocupa muito com essa compressão entre esses dois fragmentos. Tudo bem? Lembrando que essa é uma placa bloqueada. Na função apoio, todos esses parafusos são bloqueados, tá? No caso desse instrumento da Lincivet, ele tem uma tecnologia interessante que é qual? Ela permite eu colocar um parafuso bloqueado angulado. Eu consigo colocar um ângulo aí de até 10 graus que eu não perco estabilidade. Isso é muito interessante. Nós estamos numa região periarticular. Olhem o quanto essa placa está alta. A gente faz com muita frequência inclinar esse parafuso levemente para fora do platô tibial. Todos entenderam? Lembrem-se que a placa precisa ter essa tecnologia. Hoje em dia no Brasil nós temos grandes empresas que já têm essa tecnologia. Tudo bem? O sistema usado da Lincivet permite
o bloqueio angulado desses parafusos. Tudo bem? Uma vez colocado esses 4 parafusos, está resolvido o nosso caso. Aquele fiozinho que vocês estão vendo na crista, até pouco tempo a gente preconizava a retirada. Existe um trabalho novo, recente, que demonstra a possibilidade de deixá-lo. Tá? Isso está na mão do cirurgião. O nosso time costuma fazer a retirada. Mas por que é legal saber isso, essa informação? Porque nos toys é muito possível que na hora que você está colocando os parafusos, o parafuso bate nesse pino. E quando eu vou tirar esse pino, ele quebra. Hoje a gente tem a segurança científica que a manutenção desse pino também é segura. Lembre-se, a regra mais importante num toy: colocar um fio muito pequeno na bursa, então o fio 0,8 é o preconizado, sempre na bursa. E uma coisa que foi muito discutida no evento, o Congresso Brasileiro de Ortopedia, muito legal, pelo professor Cássio e alguns outros palestrantes, que é nunca rodar, girar mais do que o D1. Isso chama-se safety point, que é o ponto seguro. Se a gente fizer a rotação maior do que este D1, aumenta os riscos de fratura dessa região. Existem colegas que respeitam esse safety point e outros que não. Nós preferimos respeitá-lo, então a gente compartilha com os nossos alunos sempre respeitar esse safety point. E aí nos resta bater palma para o Fernando e para o Ivone. Tá. Bom, lógico, lembrando, agora a gente fica por aqui o sorteio. Não tem como não falar que só é possível ensiná-los, treiná-los e entender esses detalhes porque existe um modelo ósseo como esse daí. Então, queria agradecer a Nacional Ossos, né? Eu faço há algum tempo. O Fernando, para quem não sabe, ele foi médico veterinário ortopedista da Arca de Noé, tá? Então, já faz aí há bastante tempo, mas para nós que ensinamos, quando a tecnologia desses modelos ósseos chegaram, mudou muito o ensino. Então só é possível a gente fazer um workshop em 10 minutos aí, passar para vocês algumas dicas por causa